Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, o Evangelho de hoje é a continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina a respeito da pureza, da castidade e da família. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Ao pronunciar essa palavra, Jesus mostrou que a maior parte dos pecados contra o sexto mandamento, ou seja, os pecados em que a pessoa faz alguma coisa contra a castidade, traindo a sua esposa ou fazendo sexo antes do casamento, ou se masturbando, etc. Esses pecados concretos, externos, contra a castidade, começam em pecados internos, secretos, do nosso coração, contra a castidade, contra a pureza. Então Jesus está mostrando a íntima ligação entre o sexto e o nono mandamento. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Ao fazer isso, Jesus, além de estar nos mostrando uma verdade espiritual extraordinária, está também nos libertando. Por quê? Porque está nos dando o caminho para obtermos a verdadeira castidade. Como padre no confessionário, eu já encontrei, você pode imaginar, muitíssimas pessoas que se debatem com essas dificuldades com relação à castidade. Pessoas que não conseguem abandonar o vício da masturbação, o vício do adultério, o vício do sexo antes do casamento e outras coisas mais. E as pessoas dizem: padre, eu não consigo. Eu já venho lutando com isso há anos. Eu digo: meu filho, minha filha, o problema é o seguinte: você já tentou parar com esses atos pecaminosos, mas você nunca experimentou ser puro. O que quer dizer isso, padre? Ser puro quer dizer o seguinte: você interiormente não conceber nenhum pensamento consentido, deliberado, que fira a pureza. Ou seja, você realmente não ter pensamentos interiores dos quais você se envergonhe. Se a sua imaginação fosse filmada, se a gente conseguisse fazer uma live e transmitir a sua imaginação o tempo todo na internet, para todo mundo ver. Se você põe essa possibilidade e não se envergonha dos seus pensamentos, porque ali não tem nada de impuro, não tem nada de imoral, então pronto. Esse é o caminho. O caminho é esse. Ou seja, o caminho é viver verdadeiramente a pureza de forma radical. Ou seja, na prática, quando é que uma pessoa pode pensar em sexo? Poderíamos quase que dizer assim: nunca. Por quê? Porque sexo não foi uma coisa que Deus nos deu para pensar. Sexo é algo que Deus nos deu para fazer dentro do santo matrimônio, onde o esposo e a esposa, abertos à vida, estão lá cumprindo a sua missão. Então, Jesus, ao dizer que quem olha para uma mulher e a deseja no seu coração, ao dizer isso, ele está nos ensinando uma coisa espiritualmente verdadeira. É no nono mandamento que começam os pecados. Geralmente começam os pecados do sexto. E nós, vivendo a pureza
vivendo, não fazendo pensamentos e não consentindo neles, estamos no caminho correto. Aí você vai chegar e dizer assim, mas padre, é isso aí que você está propondo, é impossível. Não, não é impossível. É que a maior parte das pessoas nunca prestou atenção nos pensamentos, porque nunca tentou eliminá-los. Por quê? Porque a nossa cultura colocou na nossa cabeça a loucura de que é impossível não pensar nessas coisas. Mas é possível sim. Veja, deixa eu explicar de forma mais prática. O principal órgão sexual que nós temos é o nosso cérebro. E aqui que está o segredo da coisa. Antes de a pessoa ter movimentos de alteração física, se preparando para o sexo, geralmente ela teve uma alteração aqui, no cérebro. Quando, vamos pegar a frase de Jesus, um homem olha para uma mulher e ele olha desejando-a no seu coração, o que quer dizer o seguinte, você vê a mulher e não somente diz, nossa, ela é bonita, de uma forma geral. Não, você vê e você começa a pensar naquela mulher como objeto de prazer sexual. E uma vez que você se dá conta de que você está pensando naquela mulher como objeto de desejo sexual, você consente. Você diz, eu quero pensar, é isso mesmo. Que coisa boa. Você, ao fazer isso, você está alterando o seu cérebro. Você está fazendo com que o seu cérebro se prepare para o ato sexual. Depois que você fez, imprudentemente, malucamente, isso daí, meu irmãozinho, para você segurar a onda e não querer continuar o processo e chegar até o ato sexual, a consumação, de fato, vai ser uma tortura. Vai ser uma guerra difícil. Por quê? Porque você já iniciou. Ou seja, o início do pecado contra o sexto já é concebido no pecado contra o nono. Vamos usar uma linguagem mais física, biológica para você entender. Quando as coisas começam a ser alteradas da cintura para baixo, é porque, na maior parte dos casos, já foi alterada do pescoço para cima. É no cérebro que tudo começa. Então, se você andou cometendo pecados, seja contra o sexto, seja contra o nono mandamento, saiba, é sempre matéria grave. Você precisa se confessar a respeito disso. Procure um confessor. E saiba, para se manter nesse firme propósito de não pecar mais contra o sexto e contra o nono, você precisa fazer de tudo para evitar a primeira alteração cerebral. Ou seja, a primeira alteração naquele que é o principal e o mais importante dos órgãos dentro desse processo, que é o cérebro. Jesus, quando diz que o homem que olha para a mulher no seu coração já cometeu adultério, ele não está nos esmagando com uma lei mais difícil de cumprir. O Antigo Testamento dizia, não cometer adultério, mas eu vou esmagar vocês com exigência maior. Nem sequer pense no adultério. Não, Jesus não está nos esmagando. Ele é bom. Ele é libertador, é bondoso. Ele está nos libertando, dizendo, se nós não queremos cometer o adultério, e não queremos, então, comece a matar o mal pela raiz. Porque é destes pequenos ovos que saem as grandes serpentes. É nos pensamentos impuros que o homem concebe as maiores vilezas
e pecados contra a castidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.